mostra o grande amor que Deus tem para conosco, né? E a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 10, também fala assim: não que nós amamos a Deus, mas Ele que nos amou primeiro. Não é que nós amamos a Deus, eu fui salvo porque eu amo a Deus, porque eu fui... Não, nada disso. Deus nos amou, Deus veio até nós, Deus realizou a salvação e apresentou a nós, né, para que nós possamos ser salvos, porque isso é o amor de Deus. Mas embora ainda Deus nos ame de tal maneira, Ele não pode nos salvar apenas pelo seu amor, digamos assim, chegar e passar a mão. Não, amém, eu te amo, vou te salvar, você não deve mais nada, né? Porque nós temos um débito com Deus, e esse débito que nós temos com Deus, ele é impagável. É impagável. Nós recebemos essa herança onde? Em Adão. Quando Adão pecou, o que aconteceu? Pelo meio do pecado entrou a morte. Então o salário do pecado é a morte. Romanos 5,12 fala assim: por um só homem entrou o pecado no mundo, assim o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então quando que nós pecamos? Quando nós nos tornamos separados, destituídos da glória de Deus? Não é quando nós nascemos e crescemos e praticamos algum ato. Nós já nascemos destituídos, separados da glória de Deus por causa de Adão. Em Adão toda a raça humana caiu, né? Então e esse débito, como o salário, Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então, como o salário do pecado é a morte, nós temos um débito com Deus, só que nós não temos possibilidade de pagar. Não existe, nós temos uma dívida impagável. Então o que Deus faz? Deus nos ama e quer nos salvar. Então Ele entra em ação, Ele realiza a salvação a nosso favor. A única coisa que Deus pede para que nós possamos receber a salvação é recebê-la por meio da fé. João 3,18, nós falamos muito de João 3,16. Todo mundo fala João 3,16, Deus amou o mundo. Mas João 3,18 é um dos versículos também, capítulo e versículo mais revelador que existe, que diz assim, ó: quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, e quem não crê já está condenado. Ele não será, ele já está, porque nasceu destituído, separado da glória de Deus. Esse pecado fez divisão entre nós e Deus. Perdemos a presença de Deus lá em Adão. Quando Adão caiu, toda a raça humana sucumbiu junto, né? Lá em Gênesis 3, 23, 22, 23, depois desse acontecimento, o que Deus fez? Deus disse assim: agora vamos colocar dois anjos com dois querubins, com espada flamejante, guardando a entrada do Éden. E Deus disse bem assim, ó: para que Adão não voltasse e comesse do fruto da árvore da vida e vivesse eternamente. Após a queda, o homem perdeu o acesso a Deus. Então o que acontece? Agora, para que o homem possa ter acesso a Deus de novo, Deus precisa tratar com o nosso pecado, a nossa dívida, o nosso débito com Ele. Mas como nós não temos condições de pagar, Jesus entra em ação e torna-se o nosso substituto. Jesus é o nosso substituto. Não fala que Ele morreu pelos nossos pecados? Isaías 53, né, é uma profecia muito rica, né, que muitos e muitos anos antes foi falado, né, que Ele tomou sobre si os nossos pecados, né, e o Senhor foi à cruz e pagou o nosso débito. E lá em Colossenses 2, versículos 13 e 14, fala assim: e Ele cancelou o nosso escrito de dívida, que era contra nós, que era prejudicial. De que maneira? Cravando na cruz. Então, Deus cobrou a nossa dívida, a nossa conta em Cristo Jesus. Porque se Deus não faz isso, Ele não poderia nos salvar apenas pelo amor que Ele tem para conosco. O amor é a motivação da salvação, mas aí tem que se cumprir a justiça dele. Então Ele tem que cobrar, nós devemos, Ele tem que cobrar. É como se o André me devesse, então eu sou obrigado a cobrar o André. Mas como o André não tem condições de me pagar, supondo, o que eu faço? Eu mesmo pego o dinheiro e dou para a Yara dar para o André, para que o André me pague. Não sei se eu vou conseguir entender. Foi mais ou menos, ou foi assim que Deus fez.
Como nós não temos condições de pagar, Deus mesmo foi lá e pagou. Foi lá e pagou, entendeu? Então é assim, a nossa dívida com o Senhor é assim, né? Mas graças a Deus. Então, ó, aqui nessa lição está falando assim, nesse item número 1, irmãos, que fala, ó, uma vez que o homem pecou, ele não só perdeu a presença de Deus, como foi condenado à morte. E para solucionar esse problema, Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, livrando-nos da culpa do pecado, da condenação eterna. Agora em Cristo o homem pode ser salvo. Claro que aqui tem alguns versículos que para baixo que vai falar sobre esse assunto, mas eu queria lembrar os irmãos, lá na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo do 11 ao 13, fala, se os irmãos quiserem ler a Bíblia, abrir a Bíblia, pode, amém, né? À vontade. Fala assim que João disse assim, ó, que o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E daí no versículo 13 ele dá uma reforçada assim, que aquele versículo mata qualquer teoria de muitas teologias por aí, que a salvação se ganha por obras, por quanto eu faço, né? Porque aí João dá desse aval dizendo assim, ó, e estas coisas vos escrevo, irmãos, para que sabeis que tendes a vida eterna, que você tem a vida eterna, vós que creste no nome do Filho de Deus. Então ele carimbou, ele deu um aval. Primeiro ele fala que o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, a vida eterna está no Filho, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E depois ele reforça com esse versículo, né? Dizendo que nós que cremos, temos a vida eterna, né? E amém por esse versículo, né? Que está lá confirmando para nós, né? Que realmente nós que cremos. E a Bíblia fala na 1 Coríntios que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Ao simples fato de eu abrir a boca e dizer que Jesus é o Senhor, isso sequer procede de nós. Isso é dado pelo próprio Espírito que habita em nós. O próprio Espírito Santo que está habitando em nós, né? Ninguém pode dizer. E quando o Senhor falou que é ninguém, né? Nós temos que crer na palavra como ela está, sem acrescentar e sem tirar, né? Entendeu? Então, ali quando fala assim, ó, que Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, livrando-nos da culpa do pecado e da condenação eterna, né? Porque nós, João voltando a frisar João 3,18, fala, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, e quem não crê já está condenado. Então nós tínhamos a condenação eterna, mas pelo fato de crermos em Jesus Cristo, porque a palavra no Novo Testamento crer e pela fé, as duas juntos, fala mais de 150 vezes, mostrando que nós recebemos essa salvação de Deus pela fé. Deixa eu tomar um golinho d'água. Então nós recebemos a salvação de Deus pelo lado da fé. Então, crer significa receber. Por exemplo, o Evangelho de João 3, versículo 12, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 em diante, fala assim, que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Quem? Para os judeus. Jesus, quando Deus determinou para pregar o Evangelho, disse assim, vai procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Tanto que os próprios discípulos no início lá não tiveram assim um avanço, né? Porque eles tinham muita restrição de pregar o Evangelho somente para os judeus, né? Pedro não teve aquela visão do lençol descendo com todo tipo de animais, ele hesitou quando ele disse mata e come. Não, eu vou fazer isso, eu vou comer, isso é coisa imunda para o judeu, é imundo. Mas o que o Senhor está mostrando para João, para Pedro, é que Deus estava agora abrindo a porta da salvação àquelas pessoas que eles consideravam imundas, que eram os gentios. Né, irmão? Poxa, graças ao Senhor, né? Então ali fala assim, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. João 1, né? O capítulo 1. Eles não receberam, quer dizer, nem todos, porque um número razoável de judeus não receberam Jesus. Por exemplo, Pedro era judeu, Paulo era judeu, né? Embora
cidadão romano, mas descendente da tribo de Benjamim, né? Então era judeu, Tiago, tantos outros lá, tantas pessoas na época ali, mas a maioria rejeitou, né? E Atos 15 fala que boa parte até dos fariseus, da nata do farisaísmo lá, se converteram, receberam o Senhor, só que trouxeram muitas coisas do judaísmo incrustadas no meio da igreja, no meio das reuniões cristãs, e virou uma mistureba terrível, que até hoje, 2000 anos depois, tem sequela isso, né, irmão? Então, quando o Senhor falou ali que Jesus veio para os seus não receberam, né? Mas aí o Senhor disse, mas todos quanto o receberam, Deus deu o poder, autoridade, tem alguma tradução que fala autoridade, para se tornar filho de Deus. Todos que o receberem, Deus deu poder para se tornar filho de Deus. Aí o próprio Deus confirma assim, aos quais não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram de Deus. Então, no momento que nós cremos em Jesus Cristo, nós nascemos de Deus. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 24, fala assim que agora nós fomos gerados segundo Deus, porque nós fomos nascidos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, por meio do ato de crer em Jesus. Isso é o novo nascimento que Jesus, um pouquinho mais para frente, em João 3, falou para Nicodemos. Nicodemos foi ter com Jesus, o que eu falo para entrar no reino? Para ver o reino, entrar no reino, você tem que nascer de novo. Nascer. O Senhor falou nascer. Nicodemos, um cara culto, um cara com... Até um irmão deu uma mensagem de uma vez sobre ele, disse assim, com um currículo invejável. Se Nicodemos mostrasse o currículo dele, ele estava empregado em qualquer lugar, porque era um ancião notável. Entendeu? Mas ele tinha apenas um conhecimento humano. Ele não conhecia as coisas divinas, as coisas celestiais, né? E ele foi até o Senhor à noite, já, de bom que esse de dia para ninguém ver, né? Que um homem de posição como ele vai atrás de alguém tão simples como o Senhor, né? E o Senhor disse assim, olha, Deus, você tem que nascer de novo. Quem não nascer da água do Espírito não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Né? Daí o Nicodemos se assustou, todo mundo, é uma passagem tão conhecida, né? O Nicodemos ficou pasmado, como que eu vou nascer de novo, né? Já sou velho, eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não. O que é nascido da carne é carne, quer dizer, se você nascer de pai e mãe, você vai nascer, sempre você vai ter carne, né? Você precisa nascer da água e do Espírito. E o Senhor encerra esse diálogo com Nicodemos, praticamente diz assim, o que importa é vos nascer de novo. E esse novo nascimento nós temos pela fé. E isso é o Evangelho da Graça. Isso é o Evangelho judicial. Isso é o nosso início. É que nem um nascimento humano. Uma criança, o que ela faz? Primeiro ela tem que nascer para existir. Mas nascer é o primeiro passo. Agora, o que essa criança precisa fazer? Ela precisa ser alimentada, e alimentada, até se tornar um adulto. Né? Depois que ela se torna um adulto, em uma certa idade, ela já está em condições de caminhar sozinha. E a palavra de Deus mostra que nós temos que nascer de novo e crescemos a chegarmos à estatura, Efésios capítulo 4 fala, a estatura, a varonilidade, a medida e a plenitude de Cristo. Aí o apóstolo Paulo fala, né, no livro de Efésios capítulo 4, ele diz assim, você tem que deixar de ser menino, agitado, levado de um lado para o outro por todo vento de doutrinas de homens, que com sua astúcia e engano nos induz ao erro. Mas cresçamos em tudo daquele que é a cabeça, Cristo. A igreja em Corinto, irmão, o que tinha na igreja em Corinto? A igreja em Corinto, quando a carta foi endereçada, era a igreja, era o povo do Senhor que estava lá. Paulo escreveu a igreja de Deus que está em Corinto. Mas olha a condição, Paulo disse assim, irmãos, eu não pude falar a vocês como espirituais, e sim como carnais, porque vocês são todos crianças em Cristo. Leite vos dei de beber e ainda não pude dar alimento sólido. Quer dizer, não podia comer um alimento sólido, porque o alimento sólido é para alguém mais estruturado na vida espiritual, um adulto. Lá em Hebreus capítulo 5, o escritor aos Hebreus também falou isso. Pelo tempo decorrido da vossa fé, vocês já deveriam ser mestres, quer dizer, ensinando, expandindo o reino de Deus, pregando o reino de Deus, né? Mas vocês ainda há necessidade que alguém vos ensine os princípios dos oráculos de Deus. Leite vos dei de beber e não alimento sólido. Também Paulo fala a mesma coisa que ele falou para a igreja em Corinto, né? Porque tinham apenas experimentado o judicial, nasceram e estagnaram, não cresceram, não amadureceram, né?
Então, e essa questão do crescimento e amadurecimento visa daí aquilo que a Bíblia fala, o Evangelho do Reino, para que nós cresçamos e amadureçamos e assumimos a responsabilidade de reinar com o Senhor quando Ele voltar e começar o seu reino, que começa em Apocalipse 11:15. Quando ao soar da sétima trombeta, do sétimo selo, a sétima trombeta, que é a última trombeta do sétimo selo, ao soar da sétima trombeta, um dos itens cruciais, principais que existe dentro dessa trombeta é que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Essa palavra de o Senhor começar a reinar, o Senhor precisa reinar e o Senhor precisa de um grupo entre os seus que estejam aptos como cristão crescido e amadurecido, entendeu? Para reinar e governar com ele sobre as nações no reino milenar. Por exemplo, Apocalipse 2:26, o que o Senhor falou? E ao vencedor darei autoridade para reinar sobre as nações, e as cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços. E essas nações são literalmente as nações ainda que serão geradas, né, nos últimos 3 anos e meio, dos 1260 dias ou os 42 meses, que é a grande tribulação, aonde um evangelho chamado eterno, de Apocalipse 14, de 5 a 7, será pregado por um anjo para as nações que hoje são os ateus, que não creram. E essas pessoas terão a chance de elas não vão ser regeneradas como nós, experimentar o novo nascimento e sermos transformados e conformados à imagem e semelhança do Filho de Deus. Não, elas vão entrar numa esfera de ser guardadas e abençoadas por Deus, porque ouviram o Evangelho que ensinaram eles a temerem a Deus. E aí, Mateus 25, o Senhor fala que ali, nesse tribunal da glória de Cristo, Ele vai reunir as nações. Quem são essas nações? São as nações de Apocalipse 14 que ouviram o Evangelho eterno, proclamado pelo anjo nos últimos 3 anos e meio pelos anjos nos céus. Nada tem a ver conosco. E aí essas nações, o Senhor vai falar assim, e Ele vai reunir essas nações como o pastor reúne as ovelhas. E os cabritos foram os que rejeitaram o Evangelho eterno e se tornaram adeptos aos adoradores da besta e receberam os adoradores e tal, entendeu? E seguiram após a besta, né? E aí o Senhor disse assim, que eles seriam lançados no lago de fogo, no fogo eterno, aonde está preparado para o diabo e seus anjos, que é o lago de fogo que nós temos aqui nesse quadro aqui, o lago de fogo de Apocalipse 21, que é lá no grande trono branco. Que nós não vamos entrar nesse assunto, senão nós vamos sair dali, né? Só para os irmãos verem que a gente já tomou um pouco outro rumo, né? Amém? Mas voltando lá, voltando aqui nesse item 2, irmão. Ser salvo é ter a vida divina. Existe, por exemplo, existe a vida vegetal, existe a vida animal, existe a vida humana e existe a vida divina, que no grego ela é a vida zoé, a vida de Deus, a vida divina, a vida incriada, a vida indestrutível, a vida chamada eterna. E quando nós cremos em Jesus, nós recebemos essa vida para dentro de nós. Entendeu? A vida zoé. Então agora, qual é a diferença de nós, por exemplo, com um ateu? Exteriormente, nenhuma, porque somos da mesma matéria. Mas interiormente nós temos a vida humana, que é a vida bios, a vida biológica, nós temos a vida humana, né? Mas nós temos também a vida divina, a vida zoé, a vida de Deus no nosso interior. É isso que nos difere do incrédulo. E o incrédulo só tem a vida humana, né? Então, e fala que Cristo liberou em sua morte redentora. João 19, irmãos. Nós sabemos que o Senhor, quando os soldados foram lá conferir se ele estava morto, o que eles fizeram? Quando viram que o Senhor estava morto, eles foram para quebrar as pernas do Senhor, mas tinha que se cumprir a profecia, que nenhum dos seus ossos seria quebrado, né? A dos malfeitores foi quebrada, as pernas para acelerar o processo da morte. Quando foram para se quebrar as pernas do Senhor, o Senhor já estava morto, já tinha inspirado, rendido do Espírito, e aí o soldado furou o lado dele. O que saiu do lado do Senhor Jesus? Muitas vezes nós só tocamos no assunto do sangue. Sim, se o Senhor não verte o sangue, nós não seríamos redimidos. Por exemplo, o Hebreus 9:22 fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Mas junto com esse sangue, João viu, porque ele estava aos pés da cruz, saiu
sangue e água. Então, o sangue para remissão, e essa água o Senhor estava liberando, através dessa morte, a vida para nós. Esse é o nascimento da água. Esse é o nascimento que tem nascido da água do Espírito que Jesus falou, não é do batismo sepultar nas águas. Esse é apenas um ritual externo, um testemunho que você dá numa realidade que você já tem. Mas o batismo, se você não se batizar, você é salvo. Quem lá não fala, né, no Evangelho de Lucas, no último capítulo, quem crê foi batizado, mas quem não crê, mas ele fala só não crê. O ladrão da cruz, será que quando ele disse, eu lembro-te de mim quando vier no teu reino. O Senhor não respondeu a oração dele com o mesmo pedido. O Senhor ouviu a oração dele, mas o Senhor disse assim para ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso, porque ele ia morrer. E o paraíso, irmão, como nós temos aqui nesse quadro, é lá o seio de Abraão, aonde os que morrerem em Cristo estão descansando, esperando a volta do Senhor. Então o ladrão da cruz, ele foi salvo pelo ato da fé de ter crido no Senhor como Salvador, enquanto o outro blasfemava e não foi salvo, né? Então essa água que saiu do lado do Senhor Jesus, ela é simbolizada pela vida divina, né, que o Senhor liberou através da sua morte. Então o sangue tratou com nossos pecados, né? E a água agora o Senhor liberou a vida divina para que todos a partir daquele momento viesse a crer em Cristo Jesus, fosse redimido e recebesse a vida de Deus, né? Daí aqui, ó, fala assim, ó, essa é a vida eterna, incriada, indestrutível e incorruptível, ela é o dom gratuito de Deus para o homem. O Romanos 6,23 que nós falamos aqui hoje. Romanos 6,23 fala assim, que o salário do pecado é a morte. Salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é de graça, não precisa pagar nada, não precisa fazer nada, só precisa receber. Precisa receber, porque embora seja gratuito, se eu não recebo, eu não o tenho. Então eu recebo pelo ato da fé. Quando alguém me anunciou o que o Senhor fez por mim, eu quero. Então, para Deus não há problema nenhum, né? Então, o dom gratuito de Deus é essa vida que Ele nos deu, né? A vida eterna. E isso é um presente, digamos assim, é um milagre sem precedência. Por exemplo, o Senhor ressuscitar um morto, irmão, em vista disso que o Senhor fez a nosso favor, não é nada. O Senhor curar uma AIDS, não é nada em vista do que o Senhor fez a nosso favor, manifestado pelo amor que Ele tem para conosco. Isso é tremendo quando nós conseguimos ver desse ponto. Aí nós vamos entender realmente que esse amor de Deus não tem como medir. E humanamente, em palavras, não tem como se falar desse amor, porque é um amor incompreensível, né? É um amor, o amor de Deus, ele é um amor incondicional. Deus ama do tipo que nós somos. Deus não requer nenhuma condição para nos amar. Nos amou tanto que Ele deu o seu Filho. E o Romanos 8 lá não fala? Que Deus prova esse amor para conosco, dando que Ele deu o seu Filho para morrer por nós, né? Ainda continua falando assim, que talvez pelo bom alguém se anime a morrer, mas pelo inimigo, pelo que aquele que não é bom, que éramos nós, Deus prova o seu amor dando o seu próprio Filho para morrer a nosso favor, sendo nós inimigos de Deus. Você já imaginou? Nós inimigos de Deus, Deus prova esse amor dando o seu Filho para conosco. Então, se nós fôssemos bons, até seria, né? Mas nós éramos inimigos de Deus, separados de Deus, destituídos da glória de Deus, né, irmãos? Isso é a prova do amor que Deus tem para conosco. Eu vou abrir aqui esse versículo aqui, é muito rico. Romanos 8, irmãos. Quer ver? Louvado seja o Senhor. Romanos 8. Jesus assim. Ó. Perdão, é Romanos 5:8, não é 8. Não é o 6. É 5:8. Primeiro 5:7. Não, do 6 fica mais fácil para entender. Quer ver, irmãos? Fala assim, ó. Porque Cristo, 5:6 de Romanos, 6, 7, 8 e o 9, para nós ficarmos bem claros. 5, 6. Capítulo 5, versículo 6
ao 9. Vamos ler o 9. Aqui até o 10 é riquíssimo, riquíssimo. Fala assim, irmão. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Porque Cristo, dificilmente alguém morreria por um justo. Pois pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, de que maneira? Mediante a morte de seu Filho. Muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E depois aqui, e não apenas isto, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós recebemos a reconciliação mediante a morte do Senhor, não é mediante méritos, não é mediante o que fizemos. E tão pouco vamos deixar de ser reconciliados com Deus, entendeu? Por exemplo, nós só vamos deixar de sermos reconciliados com Deus se nós não se voltarmos para Deus. Mas desde que não se voltamos para Deus, todas as nossas obras humanas diante de Deus, elas estão aniquiladas em relação à salvação. A obra nada mais é que algo que é devido nós praticar, uma coisa devida. Se eu poder ajudar alguém, pô, que maravilha. Mas estamos cientes que não é isso que me justifica, não é isso que me reconcilia. O que me salvou, me reconciliou com Deus, foi o que o Senhor realizou na cruz. Né? Amém? Jesus é o Senhor. Vamos aqui um pouquinho bem rapidinho, que as horas já se foram, irmão, nesse item aqui. Recebemos a salvação, recebemos essa salvação ao confessar Jesus como Senhor e crer que Ele morreu e ressuscitou. Crer significa receber. Ao receber Jesus, Cristo, somos salvos. Lembra que nós falamos João 1,12? Passa um pouquinho ali, André. De maneira prática, de uma maneira bem prática, isso. Conseguiu passar um pouquinho? Romanos 10, 9 até o 13, esses versículos são revelador. Que Paulo fala ali, o apóstolo Paulo fala ali, né? Com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação, né? E de maneira prática, isso tudo acontece quando você invoca o nome do Senhor. Quer ver? Vamos ler esse capítulo, Romanos, por favor, Romanos 10, do 9 ao 13. Romanos 10. Se quiser deixar lá, pode deixar lá, não. Amém? Louvado seja o Senhor. Romanos 9, Romanos 10 e 9. Se com tua boca confessares Jesus, Romanos 10, 9, irmão. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque as Escrituras diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, com o nosso coração nós cremos e com a boca nós confessamos. Então, ao confessar, a invocar, eu dizer Jesus é o Senhor, ou eu falar ó Senhor Jesus, eu estou declarando que Jesus é o Senhor da minha vida. Olha a experiência de Paulo a caminho de Damasco, Atos 9. Quando o Senhor apareceu a ele naquele resplendor, quando ele caiu, o que ele disse? Quem és tu, Senhor? Quando ele falou Senhor, acabou Paulo. O Paulo foi transferido do reino das trevas, como Colossenses 1,3 fala, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Foi o que aconteceu conosco quando nós declaramos que Jesus é o Senhor. Quando nós cremos, nós o recebemos, abrimos nosso coração. Então, nós somos transportados das trevas, do reino das trevas,
que estávamos caídos, destituídos, separados da glória de Deus, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Houve uma mudança, entendeu? Hoje nós somos o povo do reino dos céus. Aí a constituição desse reino está revelada, Mateus capítulo 5 com todos os versículos, Mateus capítulo 6 com todos os versículos, Mateus capítulo 7 com todos os versículos. Ali podemos ver a constituição do povo, a constituição do reino dos céus, né, para o povo de Deus. Amém? Então, entenderam, irmãos? Então, né, somos salvos. Ó. Lembra que nós falamos João 1,12, que Jesus veio para os seus não receberam, mas todos que receberam, Deus deu poder para se tornar filho de Deus. E a maneira de receber de maneira prática é invocar o nome do Senhor, como Romanos 10. Quer dizer, é uma conjunção de palavras, que se unem um ao outro e de repente está um quadro claro para nós, né? Que realmente o Senhor quer conosco, né? Ser salvo implica em ter um novo nascimento de Deus e tornando os seus filhos legítimos. Essa tradução corrigida fala filhos adotados, né, adotivo, e não é. Essa tradução ela não é confiável. Ali fala de filiação, é filhos legítimos. Nós não somos filhos, porque se o meu filho ele nasceu de mim, ele não é adotado, ele tem meus genes, minha essência, ele é filho legítimo. E nós, que quando cremos, o próprio Deus assim, nós nascemos de Deus, e ele fala gerado segundo Deus, portanto, nós temos a vida e a natureza de Deus, então nós não podemos ser filhos adotados, nós somos filhos legítimos de Deus, né? E isso aqui está lá, ó, é o que nós lemos ali, João, que nós falamos, a experiência de Nicodemos aqui, que todo mundo conhece muito bem, né? Essa experiência do capítulo 3 de João, 3 ao 6, né? Que o diálogo que o Senhor Jesus teve com Nicodemos, né? Então aqui, ó, e aqui no 5 fala assim, ó, nosso destino foi mudado, passamos da morte para a vida. João 5,24, o Senhor Jesus falou assim, quem crê em mim passou da morte para a vida. Mas e daí então parece que, então nós não vamos mais morrer, né? O Senhor não está falando dessa morte física, o Senhor está falando dessa aqui, irmão. Lago de fogo, a segunda morte. Se nós lemos lá em Apocalipse 20, 14 a 15, mostra lá que aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqui nós estamos livres, porque nós passamos da morte para a vida. Nós somos filhos legítimos de Deus. Estamos livres do lago de fogo, estamos livres do lugar de condenação das pessoas incrédulas, aqui, ó, no decorrer da história, que morreram e foram para o lago de fogo no Hades, para o inferno no Hades. E essas pessoas vão sair após o reino milenar, fala que o inferno devolverá os seus mortos, Apocalipse 20, aqui, ó, quer ver? Siga aqui essa setinha aqui, ó. E vão lá no trono branco, sendo julgados cada um de acordo com suas obras, mas porque os seus nomes não estavam escritos no livro da vida, foram aqui, para onde é que eles foram? Lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Aí, segundo Tessalonicenses fala, serão banidos da face de Deus para sempre, e serão atormentados de dia e de noite. Esse lago de fogo foi preparado, que é o fogo eterno, que o Senhor falou ali para o ver de Mateus 25. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Era para Satanás e os anjos caídos. Mas infelizmente o homem está indo para lá pela rejeição a Deus. O homem caiu e não quer se voltar a Deus. Então, nós, o chamado cristão, o povo de Deus, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, estamos livres daqui, e estamos livres daqui não por méritos, não pelo que fizemos, mas pelo que Jesus fez para nós. Cancelou nossa dívida, foi nosso substituto, pagou nosso débito, nos deu a vida eterna gratuitamente. Se viermos dessa caminhada ainda falhar, ter fraqueza, e temos, irmão, não nos preocupamos. Graças ao Senhor que existe a disciplina e a correção do Pai. Hebreus 12 fala que o Pai disciplina e açoita e corrige todo aquele que ele chama. Muitas vezes, irmão, nós estamos passando por certas circunstâncias e aí nós dizemos, Satanás me atacou, a aprovação de Deus, e é uma disciplina por causa da nossa má educação no sentido espiritual diante do Senhor. E como filhos legítimos, ele tem todo o direito de nos disciplinar. E Hebreus 12, 10 ainda fala assim, ó, Deus nos disciplina para o aproveitamento, para sermos participantes da sua santidade.
que eu disciplinava meus filhos? Pouquíssimas vezes eu fiz, né? Mas tinha um lá que eu disciplinava um pouquinho mais. Mas por amor, né? Então fala que Deus disciplina e açoita todo aquele que toma por filho, todo aquele que Ele ama, né? Se estáis sem a disciplina e a correção de Deus, a quais todos sois participantes, não sois filho, mas sois bastardo. Aí não é filho. E uma coisa impressionante, né? Eu, por exemplo, não vou corrigir o filho do vizinho. Meu filho não tem direito. E nós, como os filhos de Deus, os muitos filhos de Deus, Deus tem total liberdade de nos disciplinar. Ele não vai disciplinar o que não é dele. O que não é dele, não é dele. E infelizmente a palavra de Deus fala claramente, nós nos tornamos filhos de Deus no momento que nós experimentamos o novo nascimento por meio da fé. Aí mudou. Nosso relacionamento até ali era de um tipo, agora passou a ser um relacionamento de pai para filho, de intimidade, né? Amém? Então, vocês irmãos conseguem entender, é isso aqui, ó. E esse lago de fogo, sim, segunda morte. E essa segunda morte nós passamos da morte para a vida, porque nós íamos ser julgados e nunca mais cair de lá. Aí Deus veio, não, vem cá, eu vou tirar. Deus quer salvar toda a humanidade. O que 1 Timóteo capítulo 2 fala? Que Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja, isso é o que está no coração de Deus. Deus, ele precisa disso, por amor, mas infelizmente Deus não intervém no livre-arbítrio. Desde que o homem receba, da parte de Deus, não há problema nenhum, né? Amém? Né? E Atos 26, 18 ali, ó. Saímos das trevas para a luz e fomos introduzidos no reino de Deus. Atos 26, 18 fala isso. E Colossenses 1,13 foi o que eu acabei de falar aqui, que nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz do Filho do seu amor. E Atos 26 também confirma isso, irmãos, que nós somos, agora estamos dentro da realidade do reino. Por exemplo, hoje está nessa comunhão, nessa salvação de Deus, nós estamos dentro da realidade do reino de Deus. Estamos vivendo. Onde Deus tem uma esfera de governo, de domínio, de autoridade, onde Deus pode se manifestar, é por meio daqueles que vivem uma vida submissa a Ele. Entendeu? Então, isso é o reino de Deus em realidade. Quando o Senhor Jesus voltar para estabelecer o milênio, aqui temos os capítulos, aqui, ó, alguns, não é todos, né, irmão? Daí virá a manifestação deste reino. Aí é um reino visível, um reino onde realmente é o que vivemos hoje, aí será manifestado a toda a humanidade, a humanidade não no modo geral, porque muitos ali chamados cabritos vão para o lago de fogo já antes do reino milenar, né? Então, não sei se irmãos entenderam, né? Graças ao Senhor que nós tivemos essa mudança, nosso destino foi mudado. Daí lá em Zacarias fala assim que nós somos tirados como um tição. Tição, o fim dele é ser queimado e virar cinza e acabar, né, irmão? Mas graças ao Senhor, Deus entrou em ação, movido pelo seu amor. Mas Deus é tão misericordioso, tão rico, que a salvação de Deus, para Ele nos dar é fácil, mas é difícil para Deus nos dar de uma maneira justa, de uma maneira que cumpra a justiça dele. Porque Deus é justo e Ele não pode simplesmente perdoar porque nos ama. Então o que Deus fez primeiro? Primeiro Deus fez, o que Ele fez? Sabiam que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Colossenses fala, Gálatas fala, Romanos fala claramente sobre essa questão. Que ninguém pela lei será justificado diante de Deus. Gálatas 2,21 fala, se a justiça é mediante a lei, então segue-se que Cristo morreu em vão. E nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Só que Deus deu a lei. Deus é tão rico que até a lei nos leva para a salvação de Deus, porque a lei foi dada para violar. Por exemplo, hoje no meio do povo de Deus é raro você ver alguém dizer que a lei foi dada para não cumprir. E a lei foi dada para não cumprir. A lei foi dada para transgredir, porque até então não havia uma lei que condenasse, o homem fazia e estava sem culpa. Aí Romanos capítulo 7, quer ver, irmão? Vamos ler aqui, ó. Romanos 7. Só para eu imaginar uma coisa aqui. Ó, a lei não é pecado, mas o problema é o ser humano, né? Diz assim, ó. Que diremos?
Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei dissesse, não cobiçará. Depois no 8 diz assim, mas o pecado tomado por ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Sem lei está morto o pecado. Sem lei o homem não tem consciência do pecado. Por exemplo, irmão, sempre tem ilustrado assim, por que quando Deus tirou o povo do Egito lá, o primeiro mandamento no pé do Monte Sinai, Deus deu para a nação de Israel, não parar para ti mais escultura. Primeiro mandamento. Porque os hebreus, eles estavam tão acostumados, depois de 430 anos de escravidão no Egito, a adorar ídolos. Porque o Egito adorava tudo quanto é tipo de ídolo. E eles faziam aquilo ali e para eles era normal. Porque não havia, Deus não tinha dado nada. Deus não tinha dado nada, mostrado nada. Então eles estavam isentos, digamos assim, de culpa. Aí quando Deus deu, não. Agora você está transgredindo conscientemente. Então a lei Deus deu para ver que o homem não consegue cumprir e se achegue a Deus e ser salvo por meio da graça. E isso é a intenção original de Deus desde lá da eternidade passada, ó, por meio para salvar o homem. 1 Timóteo 1, quer ver? 1 Timóteo 1, louvado seja o Senhor. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9, quer ver, irmão? Já vamos hoje. É brabo, né? Senhor Jesus. Perdão, 2 Timóteo 1, 9. 1, 9. Louvado seja o Senhor. 1, 9. O Senhor fala assim, que nos salvou, 1,9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Essa graça, irmão, planejada por Deus a chegar até nós, foi antes dos tempos eternos. Antes de Deus criar qualquer partícula deste universo, Deus a planejara. Dispensar a sua graça. Mas por que veio a lei? Aí você lê lá em Gálatas, diz que a lei foi adicionada por causa da transgressão. Quer dizer, porque não há uma lei que culte, o homem está isento, o pecado está morto. Entendeu? Então Deus deu a lei para avultar o pecado. Por isso que Paulo disse, eu não conheceria o pecado senão por intermédio da lei. Então agora tem a lei, eu não estou mais isento, eu tenho culpa diante de Deus. Mas como nós não conseguimos cumprir a lei, o que nós temos que fazer? Se achegar a Deus para receber a graça que está determinada antes dos tempos eternos. Lá nos tempos eternos, lá na eternidade passada, lá antes de Deus criar qualquer partícula deste universo. Nós nascemos predestinados para isso, mas a questão que existe é a questão do livre-arbítrio, né, que nós falamos. Efésios 1 fala que Deus nos escolheu e nos predestinou antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, antes da fundação do universo. Essa fundação do mundo é Hebreus 11:1, que fala que nós pela palavra, nós pela fé cremos que Deus formou o universo. Pela fé nós cremos que Deus formou o universo por meio da sua palavra. Esse mundo, Deus nos escolheu antes de Deus criar qualquer partícula deste universo. Poxa, então o homem nasceu predestinado para ser salvo. Aí houve alguns contratempos, o pecado entrou, Satanás entrou em cena, né? E o homem caiu. Como Deus criou o homem com livre-arbítrio, Deus arca com essa responsabilidade de ver muito das suas criaturas indo para o lago de fogo. E Deus não tem nenhum prazer nisso. Deus não tem prazer na morte do ímpio, né, irmãos? Louvado seja o Senhor. Esse parágrafo aqui fala que quando cremos no Senhor, nosso espírito foi salvo. 1 Coríntios 6,17 fala assim, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. O que o Senhor Jesus falou para o Nicodemos, lá voltando lá no Nicodemos, o que é nascido do Espírito, letra maiúscula, é o Espírito, letra minúscula. Então, quando nós cremos, Deus, fazendo aqui, nós temos que ter algum diagrama, Deus estava